Prefeito Hildon Chaves, é um prazer revê-lo, reencontrá-lo após a pandemia. A última vez que nos vimos foi em 2019. Pois é, seu Osmar, mas eu não imaginava nunca que fazia tanto tempo, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Nós tínhamos ajustado um encontro mais ou menos em maio de 2020, mas aí veio a pandemia. Foi, estava bem no auge. E eu fiquei com medo. Eu me tranquei. Estava todo mundo com medo, seu Osmar. Ninguém sabia o que ia acontecer naquele momento. Foi uma coisa nova, né? Que o mundo não estava preparado para aquilo. Hoje nós sabemos. Pandemia desse porte é quase uma vez a cada 100 anos. Então, estatisticamente, nesse mandato não deve ter mais pandemia. Deus ajude que não. De forma que é um prazer reencontrá-lo, porque é uma alegria dupla. A gente perdeu muitos durante a pandemia. Muitos. Amigos, parentes, vizinhos, conhecidos. Jornalistas, muitos. E a gente reencontrar uma pessoa é um sinal de dupla vitória. Portanto, seja bem-vindo ao noticiastudoaqui.com. Muito obrigado, senhor Osmar. Prefeito, quando eu fico lembrando da sua trajetória, eu tenho uma coisa que fica na minha cabeça que eu vou lhe perguntar agora. É claro e evidente, todo mundo já descobriu, sabe que o senhor é um gestor e um empreendedor, me parece que por natureza. De forma que me dá a impressão de que quando o senhor chegou aqui em 92 para tomar posse como promotor de justiça de Rondônia, eu acho que no dia seguinte o senhor abriu uma empresa. Não foi bem no dia seguinte, mas foi quase. Está vendo? Foi quase. Já veio com esse plano na cabeça? Né? Seu Osmar, de tocar duas frentes? Vou fazer aqui, mas vou construir aqui também? Ou foi quando chegou que viu o cenário, viu as oportunidades? Como é que foi esse? Seu Osmar, eu sempre fui empreendedor. Na escola eu comprava figurinha e vendia escolhida com lucro. Eu vendia chiclete, bola de gude, que chamam no Nordeste, aqui chamam de peteca. Isso o senhor está falando lá da infância, ainda no Pernambuco. Na infância, ainda em Pernambuco. Comecei a trabalhar muito cedo. O senhor nasceu em Recife? Nasci em Recife. Comecei a trabalhar com meu pai aos 11 anos de idade. Eu estudava de manhã e à tarde ficava numa empresa que ele abriu naquela época, uma empresa pequena ainda de estruturas metálicas, e eu ficava na parte da tarde. Aí depois a família mudou para o Paraná, meu pai montou uma empresa de representações, eu estudava de manhã e à tarde, finais de semana, eu atendia uma parte da clientela. Meu pai ela tinha a representação da Hering Brinquedos, lembra? Lembro, instrumentos musicais. Então, na região, a representação dele era para todo o estado do Paraná, e na região, Curitiba, Grande Curitiba, quem atendia os clientes era eu. Então, eu sempre tive sempre trabalhei. E quando cheguei a Rondônia, no MP, ainda como substituto, como promotor substituto, fui para Vilhena, depois Pimenta. Em Pimenta eu identifiquei uma oportunidade de negócio quando constatei que não existia um ensino médio privado na cidade. Nessa época eu estava completando 25 anos, era recém-casado, e nós abrimos a nossa primeira empresa, que foi na época o Colégio Decisão. A dona Ieda, ela tem formação na área de educação? Não, também. A Ieda é dentista por formação, exerceu a odontologia por 10 anos, deixou a odontologia já aqui, depois da nossa chegada a Porto Velho. Então ela montou o consultório em Pimenta, manteve consultório montou em Ariquemes, Cacoal e Porto Velho. Então as empresas começaram a crescer. Então, desse colégio... A empresa dela foi a nossa empresa de educação. Sim, de educação. Começamos com um colégio, sim, em 95, começou a funcionar em 1995. Em 99 aprovamos a primeira faculdade,
no mesmo prédio do colégio à noite, então de manhã e à tarde era colégio, e à noite faculdade. E aí, na sequência, aí começamos a expansão. Fomos para Cáceres, começou com pós-graduação, foi crescendo. Depois fomos para Rolim Moura, foi crescendo. Fomos para Rio Branco, no estado do Acre. Em 2011, fizemos uma aquisição, que foi a Unigipa de Paraná. Em 2011, em menos de 10 anos, essa instituição cresceu 17 vezes. Ela aumentou o faturamento original em 17 vezes. E mantivemos aí, foi onde nós constituímos o que ficou conhecido como Grupo Atenas Educacional, e que durante a pandemia, em julho do ano passado, foi vendido para a Universidade Estácio de Sá, que é a segunda maior empresa de educação do país, com ações na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. É uma empresa listada na Bolsa. E nós vendemos a operação apenas. Todos os prédios permanecem com a gente. Patrimônio. Todo o patrimônio. E esses prédios estão alugados para a própria Estácio de Sá. Todos os prédios. Nós mantivemos os prédios, vendemos apenas o negócio. Então eu sempre... E te confesso, vou te contar uma novidade. Opa! Gosto de novidade. Embora nunca tenha tido nenhuma experiência nesse ramo de atividade tão importante no país, até a semana passada eu podia dizer que eu não tinha terra nem embaixo da unha. Agora comprei uma propriedade rural. Compramos uma propriedade rural, é uma nova experiência, quer dizer, eu sinto falta de empreender. Isso está no sangue. Então, eu ia lhe perguntar, porque eu imagino que você ficou 20 anos no MP, né? Foi, 21. 21 anos. Paralelamente, tocando um empreendimento educacional em expansão. Foi. Isso exige tempo, dedicação, trabalho, né? Quer dizer, na verdade, nós fizemos ali naquela época o que nós podemos chamar de uma carreira dupla. Uma carreira de 21 anos no MP, portanto, bem-sucedida. Para se tornar promotor de justiça é um concurso dificílimo, os mais difíceis do país. Então fomos, graças a Deus, bem-sucedidos nesta empreitada. E, em paralelo, construímos o que chegou a ser um dos maiores grupos educacionais aqui dessa região, Acre e Rondônia. Um empreendimento de muito sucesso. E, na sequência, quase engatado, uma carreira política, que quem é prefeito no segundo mandato de uma capital, se por si só, se parar por aí, já é uma carreira que eu reputo bem-sucedida. Você ser prefeito de uma capital é para muito poucas pessoas. É por isso que eu lhe perguntei se esse empreendedorismo é uma coisa nata, né? Já vem... Vem dali, é um desejo, uma coisa que foi crescendo já na infância, né? Na adolescência. Nós vivemos dos nossos aluguéis, que são bastante satisfatórios, suficientes para nos manter, graças a Deus, com uma vida, quantos filhos? Vida confortável. 2. 2 filhos? Um neto? Neta? Um neto. Uma filha de 26 anos, a Bia, que mora nos Estados Unidos. Quer dizer, antigamente, a pessoa, quando virava avô, era uma pessoa já madura, né? Cabelos brancos, aquele jeito de vô, né? Hoje os vô têm cara de menino, né? Eu acho que os 50 e tal hoje, eu que branquei um pouquinho a barba só. O cabelo não. Seu Osmar, o novo 50 hoje são os novos 35. Antigamente, uma pessoa de 50 anos era um idoso. Eu vou mais além. Dizer que uma pessoa de 65 anos é idosa hoje, a própria lei do idoso, de gratuidade, etc., ela está ultrapassada. Era idoso... Tem que alterar. 65 era idoso naquele tempo. Naquele tempo. Verdade. Eu lembro do meu pai, que é vivo ainda, muito ativo. Meu pai tem 87, mas ele com 75, quando ia no banco, que alguém dizia, olha, o senhor tem a fila do idoso. Eu não sou idoso não, minha senhora. Não, só... Ele se recusava
aí O senhor quer um outro para a exemplo? fila do idoso. Eu vou lhe dar um exemplo de idoso que não é idoso. Os ministros do STF se aposentam aos 75, Compulsoriamente. compulsoriamente. É. Quer dizer, deve estar bastante idoso. Era 70. A lei era deve achar 70. que está bastante idoso já, não pode mais, tem que parar aqui, né? Mas eles não estão, não. Tanto que eles têm auxílio creche, né? Não sei. Tem? Auxílio creche? Auxílio creche. Creche? Creche. Sabia, não. Não sabia, não? Não. Porque não são idosos. Senão não teria auxílio creche. Certamente. A tecnologia está aí para isso. A indústria farmacêutica tem tido grandes avanços nessa. A medicina é ótima, às vezes precisa. Mas me diz uma coisa, você que gosta do mundo dos negócios, de empreender, você estava no auge com a sua instituição educacional, tinha quantos alunos quando você vendeu? Aproximadamente 12 mil. Olha só, Mas carteira de 12 mil pessoas todo mês botando ali no cofrinho, não é pouca coisa não. É uma empresa muitíssimo bem sucedida. Tanto é que foi vendida uma empresa de capital aberto, não compra uma de capital fechado se ela não for muito saudável. Mas você vendeu pensando em fazer o quê? Vamos lá. Agora eu vou curtir a vida? Será que foi isso? Não foi isso. Existe um movimento... Porque com a sua DNA isso Mas eu vou lhe explicar. É meio contraditório, né? O senhor vai entender. Existe um movimento de consolidação no Brasil, aonde as maiores instituições estão comprando as menores. No mesmo ano, senhor Osmar, 3 gigantes da educação nacional chegaram a Rondônia. Isso muda a equação. Uma empresa desse porte, se passar por um aperto que precisar de 1 bi, 2 bi, 3 bi, emite debêntures, faz uma operação de ações e no dia seguinte tem 2, 3 bilhões no caixa. Então, olha, vamos lá. A AFIA é uma empresa de educação de capital aberto no país, gigantesca, que não tem capital na Bolsa de Valores aqui. É na Nasdaq nos Estados Unidos. Ela é listada como empresa de tecnologia. Então, essa instituição comprou a São Lucas, Porto Velho e Ji-Paraná. A Estácio de Sá, nós somos o segundo, comprou o Atenas, que é a Unimeta em Rio Branco, que é centro universitário no Acre, Cáceres, a FAPAM, Faculdade do Pantanal, a Faculdade de Pimenta Bueno, que é a FAP, é onde a gente começou, a Faculdade de São Paulo, em Rolim de Moura, e a Unigip, em Ji-Paraná. E, na sequência, veio a Ser Educacional, que também está entre as 5 maiores do Brasil, que comprou a Unesc, que é uma das primeiras instituições de ensino superior de Cacoal e Vilhena, e mais a Facimed de Cacoal. Ou seja, em um ano... Já deu para imaginar. Em um ano. Com quem você iria concorrer. Exatamente. Então, é melhor você sair quando você está por cima do que quando você está por baixo. Então, seria uma guerra enorme. Nós temos hoje as 3 maiores, ou entre 3 instituições que estão entre as 5 maiores de educação do país, e todas multibilionárias. Então, nós somos desse tamanho, perto desses conglomerados gigantescos. A Estácio de Sá, que nos comprou, tem 700 mil alunos no país. Como é que você dorme com um barulho desse? Então, vendemos. De certa forma, indiretamente, nós estamos na operação. 700 mil versus 12 mil. Quem sou eu? Quem somos nós? Não é? Exatamente. Então, enquanto nós estávamos com os concorrentes locais, nós tínhamos as mesmas condições. Então, é diferente. A partir daí, não passa a ser uma guerra justa. Então, esse foi o motivo da venda. É o mercado. É o mercado impondo suas regras. Né? É a roda do mercado. Então, mantivemos, fizemos um bom negócio, um excelente negócio. Após, o anúncio foi feito à noite. No dia seguinte, a Estácio subiu 14% na Bolsa, após o anúncio da compra do Atenas.
Isso significa 1 bilhão em valor de mercado só no anúncio. Ou seja, nos pagaram com um troco, Osmar. A água só corre para o mar. Mas é assim. E nós estamos muito felizes também, porque nós tínhamos 1.300 funcionários. É uma responsabilidade muito grande. Na época da venda, o Atenas equivalia a aproximadamente 10% da Prefeitura de Porto Velho. A Prefeitura de Porto Velho tem 13 mil funcionários, nós tínhamos 1.300 na nossa empresa. E na época, o valor para investimento era maior no Grupo Atenas do que na própria Prefeitura de Porto Velho, quando nós assumimos. Hoje, não. E agora o senhor vai para o agronegócio. Já fomos. Já foi, já botou o pé lá dentro. Né? Já. Aí vou aprender ainda. Interessante que na época que o senhor criou sua empresa de educação, naquele momento era um momento, digamos assim, mais favorável para comprar terra, para obter terra. Era, eu sabia disso. Inclusive em Pimenta Bueno, que no começo da colonização de Rondônia, as terras de Pimenta Bueno não eram vistas como terras boas. Eram muito ruinzinhas mesmo. Era mais depreciada. Aquela região Por isso o município também ele ficou mais raquítico. Ele foi criado ao mesmo tempo dos outros. Né? Foi. O cara que puxou muito aquilo ali chamava-se Vicente Homem. Vicente Homem. Foi o prefeito que... Foi prefeito. Firme ali, brigando. Na verdade... Pimenta Bueno. Conheci muito ele. Aquelas próprias terras, à exceção daquelas manchas de Chupinguaia, de Chupinguaia ali, aquela região de Chupinguaia, quando eu cheguei em Vilhena, em 1992, corria uma lenda que com o mogno apenas, de 1 hectare de terra, ou um alqueire, não importa, mas o mogno, aquela quantidade que é proporcional, só a extração do mogno era suficiente para formar o pasto, cercar e colocar 3 bezerros. E naquela época tocavam fogo em tudo, Osmar. Só extraía o mogno e no máximo a cerejeira. O resto não tinha valor, tocavam fogo. Era uma outra realidade, mas o estado de Rondônia foi criado dentro dessa lógica. Os mais novos não sabem, mas a expressão que se usava na época era fazer a benfeitoria. Se não fizesse a benfeitoria, perdia a terra. E a benfeitoria é desmatar, derrubar, queimar e montar a propriedade. Então isso era a benfeitoria. Então essa é a lógica era uma condição do nascimento. Do contrato do INCRA. Era contratual, era obrigatório fazer isso. Então, senão você não pegava o título. Exatamente. E você recebia a terra através de um documento chamado AOR, Autorização de Ocupação. Né? Se em um ano você não fizesse esta benfeitoria, é verdade. Você perdia a AOR. E os tempos agora mudaram. A minha área já está derrubada, o que tinha que ser derrubado já está aberto, está toda regularizada. Você tem que preservar o que ficou, né? Só, a gente vira babá de mato, mas faz parte disso, os tempos hoje são outros. Bom, claro, você também agora vai trabalhar com tecnologia, não vai precisar de expansão de pasto. Hoje você vai criar um boi com mais carne, com mais... Mudou tudo. Mais tenro, mais saboroso. Naquela época era 3, 4 anos para... Não precisa esperar 5 anos. 5 anos. Hoje você vai abater ele com 1 ano e meio. Mas hoje a gente vê o agro em Rondônia num outro patamar. A tecnologia avançou muito. A chegada, além da tecnologia, Sr. Osmar, semi-confinamento, por exemplo, era inviável, porque tinha que trazer o milho do Mato Grosso. Isso encarecia. Hoje o milho está sendo produzido em Porto Velho. Soja e milho. Imagine na região de Vilhena, na região central do estado. Então, com isso, isso vai trazer efeitos colaterais altamente positivos, como, por exemplo, a viabilidade, em algum tempo, mas pouco tempo, da suinocultura, por exemplo, em Rondônia. Não era possível se criar suínos em grande quantidade, em escala, sem milho. Porque não tinha alimento. E hoje nós temos milho. E muito Tinha pouco que trazer milho, o milho do sul. E muito pouco milho está sendo exportado. O semi-confinamento, a base da ração, é milho. O milho que está sendo produzido aqui está sendo muito pouco exportado.
Então, hoje o agronegócio está passando por um estágio extraordinário, necessário, e para daí chegar em outras etapas, que é a industrialização,